E aí galera, beleza? Cara, eu tô com saudade. Tá difícil ficar longe de vocês. E aí, preparado uma aulinha de química? Vamos lá? Eu preparei esse documento aqui pra vocês, tá? A aula de hoje é sobre substâncias puras versus mistura. Briga boa, hein? Vamos lá. O que é uma substância pura? Tá? Por exemplo, se eu tenho um copo só com água, né? Não tem mais nada lá dentro. Então, a água, H2O. Então, ela vai ser o quê? Uma substância pura. Ah, mas se eu tenho um copo de água com tangue. Opa, tangue gostoso, né? Suquinho. Então, eu já tenho dois componentes ou mais, né? Temos uma mistura. Então, olha aqui para vocês prestarem atenção, ó. Substância pura tem apenas uma única substância, né? Já, e ela vai ter algumas características, tá? Quais são? Vamos lá, primeira coisa aqui, ó, temperatura de fusão e ebulição e a sua densidade, né? A gente vai ver o que é densidade. Elas são constantes, ou seja, não se alteram, né? As substâncias puras são divididas em dois tipos, dois grupos. Um grupo é a simples e outro é composto. Simples, composto, o negócio é fácil, né? Vamos lá. Simples, o que é? Apenas apresenta um elemento químico. Olha aqui as fórmulas, ó. Temos aqui o elemento oxigênio, nitrogênio e o fósforo. Ambas formando moléculas de um elemento só uma letra maiúscula. Então temos a substância simples. Já quando eu tenho dois ou mais elementos, duas ou mais letras maiúsculas, temos as substâncias compostas, certo? Então grava, substância pura é só aquela fórmula. Ela pode ser simples ou composta. Simples quando tem um elemento, composta dois ou mais. Já as misturas, voltando lá ao nosso copo com tangue, né? Temos aqui as misturas, elas têm ponto de fusão, ebulição e densidade diferente. Lembra, fusão é aquela passagem que sai do estado sólido, vai para o líquido, e ebulição do líquido para gasoso. E a densidade, a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma relação entre a massa e o seu volume. Quando fala denso, ou seja, quem é mais leve e quem é mais pesado. Vamos lá, voltando aqui. Misturas, elas podem ser classificadas em duas categorias também. Primeira categoria, quando ela é homogênea. O que é isso, homogênea? Apresenta só uma fase. Olha o exemplo aqui que nós temos. Água mais sal. O sal está dissolvido, eu não consigo enxergar onde está o sal. Então temos uma mistura homogênea. Já o outro frasco nós temos o óleo, que está em cima em amarelo, e a água embaixo. Eu consigo enxergar? Consigo ver a separação? Então temos a fase. Então temos a mistura heterogênea. Eu posso representar isso através de um diagrama, de um gráfico, né? Temos aqui embaixo um gráfico para a nossa substância, a água, né? Aqui a água ela tem dois pontos que a gente chama de patamares. O patamar de baixo, que é o inferior, que é essa parte reta aqui, ó, e o patamar de cima, né, é o superior. Nesses dois pontos, esses dois patamares, vão estar ocorrendo as chamadas mudanças de estado físico, que a gente viu na sala de aula, né? Então, por exemplo, temos aqui a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado. Ó, onde aponta a seta? A seta apontando para a direita. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E temos a ebulição, que é do estado líquido para o gasoso, vapor, em si. Então, a curva quando vai subindo é a de aquecimento. Quando faz o processo inverso, vai descendo, é de resfriamento. Então, de resfriamento eu tenho aqui, ó, de gasoso para líquido é a condensação e de líquido para sólido é a solidificação. Então, por exemplo, a nossa água em si, quando ela está ao nível do mar, tá? Ela vai ter uma temperatura, digamos assim, fixa. Como assim? Se ela está ao nível do mar, quer dizer que a 0 graus ela vai estar sofrendo a chamada fusão. Então quer dizer que abaixo dessa temperatura eu tenho estado sólido e acima de 0 graus eu tenho estado líquido. A 100 graus vai estar sofrendo a ebulição. Mesma coisa, então abaixo de 100 graus eu tenho líquido e acima eu tenho gasoso. Geralmente tem exercício que pergunta qual é o estado físico de uma substância, por exemplo, a 30 graus. Para a água, 30 graus está acima de 0 e abaixo de 100. Então ela está líquida. Qual é o estado físico a menos 2 graus? Menos 2 está debaixo do zero, então é estado sólido. E o estado a 120 graus está acima de 100, temos o estado de vapor ou gasoso. Tá? Toma cuidado com esses gráficos que eles podem confundir um pouquinho. Por quê? Olha aqui, ó. Temos os gráficos das substâncias, tá? Temos aqui, ó, quando temos dois patamares, né? Temos a chamada substância pura.
Vamos lembrar os nomezinhos dos patamares? A parte de baixo é a nossa, onde ocorre a nossa fusão. E a parte de cima é a nossa ebulição. Certo? Ó, na fusão eu tenho o que? O sólido e o líquido. Então temos dois estados físicos aqui. E na ebulição, líquido para gasoso. Por que eu tenho dois estados físicos? Imagina que eu tenho um iceberg. É uma pedra imensa de gelo. Né? Essa pedra imensa, digamos que ela estava aqui abaixo de zero. Conforme a temperatura foi subindo, ao chegar no 0 graus, esse gelo passou a derreter. Então aquela pedra imensa começou a virar líquido. Diminuir de tamanho. Virar água. Isso ocorre um certo tempo. Nesse tempo é chamado fusão. A temperatura nem sobe nem desce. Fica 0 graus. Depois que todo esse iceberg derreteu, né, a temperatura começa a subir novamente. Ó, presta atenção no gráfico aí. Ó. Subiu. E, vamos lá, chegou a 100 graus. O que aconteceu com essa água? A água não vai ferver na hora que eu ligo o fogo. Vai demorar. Então toda a água tem que aquecer. Então quando chegou a 100 graus, ela começa a evaporar, a transformar essa água, sair do estado líquido para o estado de vapor. Tá? Vamos lá. Temos aqui um gráfico para misturas. Isso. Cadê os patamares? Aqui, ó, em vermelhinho. Mas quando eu tenho mistura, eu não tenho patamar constante. A minha temperatura aqui varia, tá? Só que algumas características nós percebemos que temos aqui. Por quê? A de baixo, nós temos aqui a nossa fusão. E em cima nós temos a nossa ebulição. Certo? Então, a diferença do gráfico para a substância pura, patamar constante, temperatura igual. Mistura, os patamares não têm temperatura constante, temperatura é variável, tá bom? Mais dois gráficos aqui embaixo, ó. Temos aqui, ó, olha o nomezinho, mistura o quê? Já tá falando que é mistura. Azeotrópica. Essa palavra azeotrópica eu lembro dos trópicos. Trópicos, estratosfera, vem lá longe de você, né? Então, quem que é constante? Em cima, ó. Então, quando é azeotrópica, a minha ebulição, ela é constante. E a minha fusão, ela varia. Certo? Então, azeotrópica, a parte de cima é constante, a de baixo varia. Grava uma porque a outra é o inverso. Qual que é a outra? Ah, a outra é eu. Hã? Como assim? Eu. Eu próximo de mim. Olha o nome dela. Eutética. Se é próximo de mim, próximo do zero. Ou seja, aqui está constante, ó. Eu gosto de usar esses macetezinhos para me decorar. Então aqui nós temos a nossa fusão. Eu vou só abaixar um pouquinho aqui, ó. Fusão. Então a fusão, ela já é o quê? Constante. E a nossa ebulição, ela varia. Certo, pessoal? Entenderam a diferença de uma da outra? Então vamos repetir, ó. Voltando aqui. Azeotrópica, ebulição constante. A fusão varia. Eutética, próximo de mim, eutética. O primeiro patamar é constante, ou seja, fusão é constante, ebulição varia. Tudo bem? Grava isso daí que cai bastante, tá bom? Vamos lá. Temos aqui mais alguns exemplos, tá? Voltando aqui, heterogênea, quando tem duas ou mais fases, a gente já viu a questão da água do óleo. Agora vamos pensar aqui no sangue. Isso mesmo, sangue. Sangue humano, sangue de animal, aquele líquido vermelho, né? Meio salgadinho, né? Você já experimentou? Eu sou doidão. Vamos lá. Se eu olhar o sangue no microscópio, eu consigo ver os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, eu consigo destacar bem esses glóbulos. Então, ao olho nu, ele é homogêneo, mas na verdade ele é o quê? Heterogêneo. A mesma coisa vai acontecer com o leite, tá? O leite em si, ele tem gordura. A gente viu como que óleo e água não se misturam, a mesma coisa vale aqui para gordura, né? Então, o leite também é heterogêneo. Olha aqui um recipiente contendo o quê? Água e areia. A areia eu consigo enxergar. Então, já é uma mistura heterogênea. Voltando aqui em cima, novamente para as homogêneas, tá?
Depois eu gostaria que vocês copiassem esses mapinhas no seu caderno, se você não tem. Alguns já foi passado na sala, tá? Então, tem que ter no caderno, tá bom? Vamos lá. Mistura homogênea é aquela o quê? Lembra? Homo não é sabão em pó, tá? Homo vem de um. E hétero vem de dois ou mais, tá? Hétero é diferente, homo vem de igual. Então, uma mistura homogênea. Então, temos aqui água com açúcar dissolvido, água doce, né? Água doce, você tiver... Digamos que eu coloquei só um pouquinho de açúcar, adoçou a água, mexi bem, dissolveu bem. Eu não consigo saber onde está o açúcar, mas eu sei que está misturado ali dentro. Então, eu consigo ver só uma fase, não tem separação, né? Agora, o ar atmosférico, ó. O ar ele é composto, nesse caso aí, ó, deu exemplo de 3 gases, mas temos mais gases. O oxigênio, que é o O2, o nitrogênio, que é o N2, e o dióxido de carbono, que é o CO2. E essas substâncias, ó, você pode perceber, ó, eu não consigo enxergar elas. Elas estão aqui, ó. Eu estou respirando ela. Estou aqui, ó. Estou respirando ela, mas eu não consigo enxergar elas. Por quê? Não tem separação. Então, é uma única fase. Então, mistura homogênea. Temos aqui uma barra de uma liga metálica, né? O ouro, que tem aqui na minha aliança, que é o 18 quilates. É uma mistura de metais, como o ouro, a prata e, se não me engano, o cobre. Então, 75% de ouro tem no ouro 18 quilates. O restante vai ser outros metais. Só um pouquinho. Acontece. É o corona. Vamos se cuidar. Vamos lá. Então, não confundam, tá? Misturas com substâncias também. São coisas diferentes. Misturas. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Várias, o quê? Gases unidos. Né? Lembra que todo gás é uma mistura sempre homogênea. Então, aqui tem que conter 2 ou mais substâncias dentro de um recipiente e eu tenho uma mistura. Quando eu tenho só uma substância, é chamada de substância pura, por exemplo. Tá? Eu deixei aqui alguns exemplos para vocês, depois vocês dão uma lidinha aí nesse material, tá? Inclusive, a definição de fase é toda a porção que você consegue distinguir em um sistema. Toda a separação, tá bom? Vamos lá. Eu deixei aqui alguns exercícios para vocês depois estar respondendo para mim, tá? E enviando no material. Eu vou escolher, por exemplo, um aqui. Eu vou pegar essa letrinha C. Ah, tá. A numeração aqui ficou bagunçada, tá? Então, vocês me perdoem nessa parte. Mas eu quero que vocês se localizem cada exercício. Então, o que eu vou fazer aqui no caso? Ó, o exercício fala o seguinte, ó. As figuras a seguir representam sistemas contendo apenas água ou cloreto de sódio ou ambas substâncias. Para cada caso, indique o número de fases e de componentes. Então, eu quero saber o número de fases e o número de componentes. Eu vou usar essa daqui como exemplo, tá? E a gente vai determinar se essa substância ela é homogênea ou heterogênea também. Então, vamos ver. O que eu tenho aqui? Ó? Visualmente, eu tenho água e gelo. Aqui embaixo, nós temos os componentes, né? Não consegui falar a palavrinha. Os componentes que temos aqui. É uma trava-língua. Vamos lá. H2O, nós temos aqui, ó, o estado líquido. Deixa eu ampliar aqui o zoom. Ó, líquido. E aqui H2O, S que é o sólido. E eu quero saber aqui o número de componentes. Eu consigo enxergar. Tem 2 componentes? Não, tem um só. Por que um só? Os 2 são água. É o mesmo ingrediente. Agora, se fosse água e tangue, aí são 2 componentes. Tá? Água e areia, 2 componentes. Então, vamos lá. Número de fases, de componentes, um só. Opa! Tá abrindo uma tela aqui. Eu apertei coisa errada. Fechou. Fechou. Vamos lá. Número de fases. Então, fases são as separações. Eu consigo enxergar o gelo, consigo enxergar a água. Então, temos 2 fases. Certo? Toda vez que eu tenho mais de uma fase, eu tenho uma mistura. Qual é o nomezinho dela? Heterogênea. Certo? É assim que eu quero que vocês respondam esse exercício. Analisa cada um deles e, por favor, tá? Passando aqui. Esse segundo também eu quero que vocês dêem uma lida nele, tá? Ele fala um pouquinho aí sobre a questão de qual alternativa que eu só tenho só solução homogênea, tá bom?
Vamos lá para o terceiro exercício. Chegou ele agora. A densidade. O que é isso, professor, densidade? Eu acho que vocês já ouviram falar no nono ano, tá? Então, a densidade em si, ela é uma grandeza que indica o quê? A massa existente em um certo volume do corpo. Então, por exemplo, você pode perceber que em misturas, né? Quando um material fica em cima, o outro fica embaixo, o que está em cima, ele é menos denso. Ou seja, ele flutua. Quem está embaixo é mais denso. Tá? Então, aqui, para a gente calcular a densidade, deixa eu pegar aqui o celular. Vamos lá. Para calcular a densidade, a gente vai usar o quê? Uma fórmula. Qual a fórmula que eu vou usar para calcular a densidade? Essa daqui. Então, a densidade é de uma razão matemática que é dada pela expressão, né? Densidade igual a massa sobre volume. Então, vamos prestar atenção aqui agora na tela do papelzinho, né? Então, aí no caso, ele deu alguns dados para a gente no exercício. Quais são esses dados? Né? Ele falou o seguinte agora. Considere a densidade da água equivale a 1. Então, a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Deixa eu arrumar o papel de novo. 1 grama por centímetro cúbico. O que significa isso, 1 grama por centímetro cúbico? Eu leio assim, que a cada 1 centímetro cúbico tem 1 grama. Se fosse lá, 2 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer que a cada 1 centímetro cúbico eu tenho 2 gramas do componente. Né? Eu quero que vocês tomem cuidado com as equivalências. O que é isso? Temos aqui a unidade de centímetro cúbico, que é a unidade de volume. Ela equivale à mesma coisa que ml. Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Certo? Eu já deixei o exercício resolvido aqui, nessa folha para adiantar. Mas vamos lá. Fala o seguinte, agora considere uma colher contendo 10 centímetros cúbicos de óleo. Então, a densidade a gente vai calcular por essa fórmula aqui. Quando fala 10 centímetros cúbicos, eu vou usar o volume. Tá? E uma balança mostrou a massa de 8 gramas desse líquido. Então, foi feito um experimento. Nesse experimento, ele mediu a quantidade de óleo e mensurou a sua massa usando uma balança. Tá? Líquidos se medem e pesos usa uma balança para descobrir. Então, vamos lá. Eu quero saber, então, qual é a densidade desse óleo. Usando quem? A fórmula da densidade. Relação de massa sobre volume. Então, a densidade, eu vou só substituir. Como a minha massa vale 8 e meu volume vale 10, eu vou dividir 8 por 10. Então, temos o resultado aqui, que foi 0,8 gramas por centímetro cúbico. A gente pode perceber que o óleo em si, a densidade é 0,8. E no enunciado falou que a densidade da água vale 1. Então, quem é mais denso? A água. Então, por isso que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Aqui já é a resposta da letra C. Tá? E como eu tenho essa separação, a letra B perguntou qual o número de fases existentes aqui. Temos 2 fases. Ok? Vamos voltar agora para o material. Tá? Vamos lá. Acompanhe aqui na tela do computador agora. Temos aqui o exercício 4 também é sobre densidade, tá? Toma cuidado que ele vai pedir 2 continhas para você. Uma continha você vai fazer com o volume 2 e a massa 16. E a outra continha com o volume 100 e a massa 16 também. Por quê? Eu tinha uma bolinha de ferro, um cubinho de ferro, e esse cubinho foi transformado em uma bola oca. Né? Então, o que vai acontecer com a densidade dele? Então, eu quero que vocês façam os cálculos aí para mim, tá? Vamos lá. O próximo exercício fala um pouquinho aqui sobre a questão de ponto de fusão, ponto de ebulição. Para isso, eu preciso ter o quê? Um referencial. Então, a gente vai usar o referencial como se fosse o nosso gráfico da matemática. Né? A união desses pontos é o meu referencial. Meu valor aqui é 0, lembra? Desse valor 0 para cima são valores positivos, de 0 para baixo, valores negativos. O lado à direita, valores positivos, e à esquerda, valores negativos. Aqui eu já deixei uma resposta, ó, 50 graus. Né? Então, a substância cloro, ele quer saber qual dessas substâncias se encontra no estado líquido a 50 graus. Então, o cloro, vamos pensar comigo. Né? Ele deu 2 temperaturas aí. A temperatura menos 101 e a outra menos 34. Digamos que uma temperatura está aqui e a outra menos 34 está mais próximo do zero. Como as duas são negativas, estão desse lado. Mas eu quero quem?
A temperatura, 50 graus, positivo. Então, 50 vai estar antes do 101, no meio dos dois, ou após os menos 34,6? Vai estar após. Então, vai estar desse lado do valor positivo. Está depois da ebulição. Se ele está depois da ebulição, eu tenho o estado gasoso. Então, você vai completar para mim esse quadrinho e ver para mim qual que eu tenho o estado físico líquido, ok? Vamos lá. Então, aqui fechou a parte de sistemas. Vamos agora para a separação de misturas. O que é isso, professor? Separação de mistura. Na natureza, você não encontra nada separado, nada isolado. Então, os materiais são retirados da natureza por métodos de separação. Então, temos aqui os métodos de separação de misturas. Eu coloquei alguns principais aqui, tá? Opa, deixa eu só diminuir a tela. Tudo isso daqui vai ficar disponível para vocês, tá? No arquivo. Eu gostaria que vocês fizessem um resumo, tá? Então, aqui são os principais nomes dos processos de separação de misturas. Então, dá uma pausa na tela aí, copia, ou pega o material e faça a cópia, tá? Eu vou passar um slide que ele vai falar um pouquinho de cada um desses processos, tá? Não vai seguir exatamente essa ordem, mas vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Vamos lá, método de separação de misturas, né? Então, aqui ele já dá pra gente um esquema de qual substâncias a gente vai utilizar. Então, quando eu tenho uma substância sólida com sólida, ou seja, um sólido na presença de outro sólido, por exemplo, areia e sal, são dois sólidos. Eu posso usar algum desses métodos aqui, ó, para estar separando essa areia desse sal. Se eu tenho um sólido de um líquido, então, água e barro, eu posso usar um desses métodos aqui para me separar. Água e sal, por exemplo, né? Tem dois líquidos diferentes, então, por exemplo, água e óleo, né? E temos aqui o gás e o sólido, né? Por exemplo, gás e sólido, deixa eu pensar se eu lembro alguma coisinha aqui, talvez gelo seco, né? Um exemplo disso, tá? Mas vamos lá, aqui vai ter uns exemplos para vocês. Mais alguns aqui, ó. Nomes. Esse último aqui, cromatografia, é um tema que eu não vou estar abordando, tá? Por quê? No ensino médio ele não é utilizado, tá? Vamos lá. Vamos começar com a catação. Isso, eu vou catar usando a minha mão. Então, a catação é um método de separação de mistura que você vai separar por cor, né? Você pode usar o que? A sua mão, a sua pinça, né? Então, por exemplo, eu quero separar essas vagens, né, do feijão. Ou feijão ruim, né? Geralmente, quando você compra um feijãozinho assim, que não é uma qualidade muito legal, né? Ele vem misturado pedrinha, ou tem alguns grãos que estão já estragados. É comum você encontrar soja ou milho junto do feijão. Aí você vai usar os dedos para separar. O nome disso é catação. Então depois dá uma lidinha no texto total aí, tá? Eu não vou me prender muito na leitura, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. E é isso aqui lembra o quê? O meu pedreiro, por exemplo, quando vai fazer uma argamassa para passar na parede, e ele peneira quem? A areia, né? Para que a massa fique um pouquinho mais lisinha. Ô, professor, deixa na tela aí certo. Vamos lá, gente, isso que acontece. Vamos lá. Então, tamização ou peneiração é usado para isso. Isso aqui eu uso geralmente para separar sólidos que têm tamanhos diferentes. Então, na peneira vai ficar retida a partícula maior e a menor cai. Tá? Usado para separar sólidos de partículas de dimensões diferentes, foi o que eu acabei de falar. Vamos lá? Amendoim. E aí? Você já abanou amendoim? Eu faço muito na festa junina. Para abanar o amendoim.
que é o abanar o amendoim? É você usar a corrente de ar, então você pega lá, por exemplo, a sua assadeira que tem o seu amendoim, você faz isso aqui, ó, a sua peneira, ó. E a corrente de ar, ela vai o quê? Tirar aquela pelezinha vermelhinha que fica lá, né? Então, a ventilação seria o arraste de um sólido menos denso usando o ar. A mesma coisa eu posso usar na levigação. Levigação tem que lembrar do carinha lá do ouro. Ele usa a corrente de água para retirar a partícula menos densa e a mais densa fica no recipiente. Tá? Então, lembra de ouro, lembra de levigação. Essa vidraria aí, ele é um funil que é usado no laboratório. Ele é chamado funil de decantação. Tá? O funil de decantação, ele tem uma torneirinha aqui embaixo, que você vai abrir ela e começou aqui, ó, a sair essa aguinha aqui. Ó. Por que a água está verde? Eu uso corante para visualizar melhor. Tá? Então, ele é usado para separar dois líquidos, por exemplo, que têm densidades diferentes. Filtração, eu lembro de quem? Café. Nessa hora um cafezinho ia ser bom, né? Para acordar. Eu tô gravando aqui à noite, eu fiz essa aula 3 vezes hoje. Tá? Deu probleminha no áudio. Agora eu tô gravando, pegando o áudio do celular. Então, a filtração, ela vai separar, então, a substância. O sólido, por exemplo, vai ficar retido no filtro e vai passar o líquido. Como, por exemplo, o nosso café. Tá? A preparação do café, o uso do aspirador de pó são exemplos de filtração. Tá? Então, a partícula sólida fica retida no filtro e o restante passa. Temos também a evaporação, muito utilizada nas salinas. Né? O que são salinas? São piscinas. Piscinas de água salgada. Que a água é evaporada e depois vem com um trator e retira esse sal e vai fazendo essas montanhas aqui. Depois esse sal, ele é feito um tratamento nele, né? Ele vai passar por um processo de refinamento para chegar na nossa casa. Então, a evaporação também pode ser chamada de cristalização. Ok? Por que cristalização? Porque o líquido sai e vai ficar o cristal, que é o sal. Vamos lá. Lembra da decantação? A partícula mais densa fica embaixo e a menos densa fica em cima. Eu posso acelerar a decantação usando uma centrífuga. Geralmente isso aqui é usado para no exame de sangue. Você passa o sangue numa centrífuga. Então, lá o sangue está tudo separado lá. Desculpa, tudo misturado. Os glóbulos vermelhos do restante, né? Então, ao passar pela centrífuga, os glóbulos vermelhos vão ficar de um lado, ficar embaixo, e a parte clara vai ficar em cima, que é o nosso plasma, né? Acho que, se não me engano, é isso mesmo. Pausa o vídeo e dá uma lida no texto, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um dos mais importantes, que é o quê? A destilação simples. O que é a destilação simples? É um método que é usado para separar os componentes quando você quer o quê? Reaproveitar esses dois componentes. Então, por exemplo, se eu tenho lá água com sal, eu vou colocar aqui nesse recipiente a minha água com sal, a água vai evaporar, vai passar nesse tubo que tem uma temperatura um pouco mais fria, e vai começar a condensar, a passar do estado de entrar aqui dentro. Quando o vapor chegou aqui dentro, ele vai passar do estado de vapor para o estado líquido. Aí vai pingar aqui a nossa água. A mesma coisa pode acontecer com água e álcool. São dois líquidos. Só que para isso acontecer, o álcool não evaporar, eu tenho que controlar a temperatura. Então, o álcool evapora a 60 graus. Então, o ponto de ebulição dele é a 60 graus. Então, deixa o termômetro mais ou menos 58, virando 60, né, controlando a chama aqui do fogão, né? Então vai só evaporar o álcool, chegou aqui o álcool no estado gasoso, vai passar para o estado líquido e vai pingar somente o álcool. Esse mesmo processo eu posso usar para chamar de destilação fracionada, tá? A fracionada eu vou explicar usando, não esse slide, um outro slide aqui, tá bom? Vamos lá. Essa fracionada é geralmente usada na destilação do petróleo. Como que ela consiste? Digamos que o petróleo em si, para evaporar, eu preciso de uma temperatura imensa, por exemplo, a 600 graus. A 600 graus, o petróleo ele é transformado em gás. À medida que esse gás vai resfriando, ao subir aqui, ó, então isso aqui é como se fosse uma torre
com vários canaizinhos, né? Várias portinhas, ó. Pode perceber que tem um vasinho aqui, ó. Ele é vazado, ó. Aí vai, sobe, então vai vazando. Vai subindo o vapor. Quando o vapor chega a uma certa temperatura, é separado um componente do petróleo. Então, a 370 graus sai o óleo comum, né? Para aquecimento. Ó, a 200 graus sai o quem? Essência pesada, que se não me engano aqui seria a nossa gasolina, tá? Depois nós temos aqui a nafta, 150 graus. E por último, temos o gás GLP, que é o gás que a gente usa no nosso botijão de gás, né? Na nossa cozinha, tá? Digamos aqui que o que não foi evaporado, né? O que foi separado, por exemplo, a 400 graus, eu tenho o óleo pesado, que é o resíduo, que é usado para piche e outros componentes. Vamos ver o que mais temos aqui. Separação magnética. Nós temos o ímã, né? O ímã, ele atrai só 3 metaizinhos: ferro, níquel e cobalto. Você pode perceber que o ímã não gruda na latinha do refrigerante, né? Então, se a substância tem ferro, ele vai atrair pelo ímã. Se tem níquel, vai atrair pelo ímã ou cobalto. Então, a imentação geralmente é usada nos ferro velho, né? Lembra aquela cena do filme do Toy Story? Né? O ímã passou lá e começou a atrair os objetos de metal e pegou os brinquedos que estavam naquele meio, né? Então, eu posso usar o ímã, por exemplo, na nossa usina de cana-de-açúcar. Tem uma parte lá que é chamada moenda. O que é a moenda? Ele vai o quê? Cortar. Então, são lâminas que vão triturar, desfibrar a cana-de-açúcar. Então, tem uma esteira. Então, na usina, quem anda de esteira rolante é a cana. Então, vai passando lá a cana na esteira, né? Vai passando a cana lá na esteira. E, digamos que a pessoa que está fazendo a manutenção lá esqueceu uma chave na esteira. Então, essa cana vai passando e a chave vai ficar onde? Grudada na esteira, porque a esteira ela é magnetizada. Então, vai fazendo o processo. Então, não tem perigo da minha chave, que eu esqueci lá, ela danificar a guilhotina. Tá? Então, processo chamado de separação magnética. Certo? Vamos para o próximo. Dissolução fracionada. Essa é legal, tá? Eu uso o processo de dissolução fracionada quando eu quero separar um componente usando um outro como solvente. Como assim? Eu tenho aqui sal e areia. E eu quero retirar esse sal dessa areia. O que eu vou fazer? Ferrou agora. Não posso usar ímã, não posso filtrar, não posso passar na peneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar alguma coisa que dissolva uma das partes. Então, eu coloquei água. A água dissolve quem? O sal. Tá? Dissolvi. Aí ficou água com sal e a areia. Eu passo numa peneira, no processo de filtração. Então, a areia vai ficar no filtro, vai ficar só água com sal aqui. Aqueço essa mistura e eu vou evaporar. Aí fica só o sal. Se eu quero recuperar os dois, então eu vou destilar. Certo? Então, não esquece, dissolução fracionada. Pausa o vídeo, dá uma lida e vamos lá. Aqui acabou essa parte. Vou voltar lá para o material. Opa, vocês não podem ver essa parte. Então, para encerrar aqui, ó, eu deixei aqui um pequeno mapa mental que eu peguei da internet, ó, com alguns exemplos aqui de cada tipo de separação de misturas. Se tiver alguma que não foi falada, dá uma olhadinha aqui com calma, tá bom? Certo? Vamos lá. Então, atividade para casa. O que é para fazer? Eu quero que vocês peguem esses materiais aqui, ó, tá? Vocês vão usar copos de vidro transparentes e vocês vão fazer para mim essas misturas aqui. E vocês vão responder dentro deste arquivo que eu vou mandar para vocês. Então, todas as respostas eu vou colocar aqui. Então, aqui está falando para colar, colhe aqui suas fotos. Então, vai fazer
os experimentos, e você pode montar uma montagem de fotos ou usar vários copinhos e colocar um do lado do outro com uma legenda, qual que é o 1, qual que é o 2 e qual que é o 3, ou até mesmo você pode fazer um desenho no papel, tirar a foto e jogar essa foto aqui, tá bom? Então vocês vão responder para mim essas questões aqui. Então vamos fitar essas misturas e vão colocar elas aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Mesma coisa no experimento B, vocês vão fazer essas misturas, né? Explicar para mim por que vai ter essa questão de ordem diferente, aí se vai acontecer alguma coisa ou não, tá? Lembra que eu posso usar densidade. E temos aqui um processo para separação de misturas, tanto no processo C, como no procedimento C e no procedimento E, tá? Então, se você não conseguir fazer, não tem problema, tá? Fazer na prática, mas teórico tem que fazer, ok? Se você não tiver esses materiais, então façam faça só no teórico. Água com gás, o que é? É água com CO2, com bolinhas de gás, tá bom? Qualquer dúvida, me entra no privado, comunica, tá? Manda mensagem para mim, tá bom? Vou finalizar aqui. Ok.